Muito bem, estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje estamos conversando aqui sobre a situação da ciência brasileira e os nossos convidados, o pró-reitor de pesquisa da UFSC, Sebastião Roberto Soares, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UDESC, Antônio Carlos Vargas Santana, e também o nosso convidado, o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFSC, o professor Clodoaldo Machado. Bom, agora, professores, neste segundo bloco, eu queria falar um pouco exatamente da questão de verbas, a questão de pesquisa, quer dizer, com essa situação, pode-se ocorrer de as pesquisas pararem, essa situação aí de contingenciamento, né? Que seria o que essa palavra difícil é exatamente a retenção de verba, não que a verba não vai ser liberada, uma hora ela vai ter que ser liberada, né? Eu queria que vocês falassem, começando aqui pelo professor, dessas situações críticas, né, de repente suspensão de bolsas, parada das pesquisas, como é que vai ficar? Valdo, a geração de conhecimento ela não ocorre a curto prazo, você precisa de investimento a médio e longo prazo, continuidade desse investimento. As etapas da pesquisa precisam ser realizadas e elas não é eventualmente com um projeto contratado em um único período que você consegue chegar a cumprir os objetivos daquela pesquisa por completo. E isso é o mais preocupante, porque no momento que você tem uma redução de recursos, você começa a fazer descontinuidade de projetos. E até você retomar essa pesquisa, você vai ter sérios problemas. Nós temos um problema adicional que, marcadamente, as nossas pesquisas no IFSC são feitas em parceria com a comunidade, e muitas delas com aporte de recursos da comunidade. Então, a descontinuidade gera essa desconfiança também nas nossas instituições. Com certeza. Nós ainda temos um problema adicional, quer dizer, a sociedade que veio, contratou um projeto junto com a gente, a partir do momento que a gente não consegue dar contrapartida a partir dos recursos, perde a credibilidade também. E esse é um problema gravíssimo, olhando para frente, da imagem das nossas instituições, que são referências, né, como instituições de ensino, de pesquisa e de extensão. Acho que esse é bastante grave problema nesse sentido. Professor, essa credibilidade eu acho que é importante, né? E normalmente o setor público ele é criticado por detalhes, quer dizer, o setor público não está cumprindo com a sua função principal, né? A sua função social e etc. Né? Exatamente. Nós agora ali na UDESC, por exemplo, nós estamos criando uma resolução interna, quer dizer, trabalhando com leis, já que não temos muito dinheiro. Então, estamos pelo menos criando as condições legislativas, digamos assim, internas, para poder, por exemplo, fazer um edital para pesquisa aplicada, né? Mas a grande preocupação nossa é a perspectiva futura. Porque hoje você, com o pouco recurso que você tem, você sabe que você consegue dar continuidade para algumas poucas coisas. Se o recurso externo continua minguando, fica difícil de você manter e alavancar coisas novas, né? Projetos novos. E talvez o mais assustador, que é o que a gente há pouco estava conversando, é que você não consegue ver uma perspectiva de curto prazo, que você diga assim, vai melhorar. Não, quando você olha para frente, você diz, daqui a um ano e meio, talvez esteja igual ou pior. E isso é que realmente é o que nos mata. Você não consegue projetar o futuro. Você não tem garantia. Nem o futuro, eu diria o futuro agora bem próximo. Exatamente, porque eu não sei, por exemplo, se eu criando a resolução, se eu posso fazer um edital, porque eu não sei se eu vou ter disponibilidade de recurso. Exatamente. Você cria uma expectativa, faz as pessoas irem atrás, estabelecer parcerias com a sociedade, e aí você não tem o recurso para disponibilizar. Então, isso é o que realmente, hoje eu acho que é nefasto para todo gestor de pesquisa, para todo pesquisador, para todos. Professor Sebastião, pois é. Bom, é difícil de não ir na direção do que os colegas colocaram aqui. Essa na verdade, é o quadro que aparece. A título talvez de exemplo, colocando um pouco de números, se nós olharmos o orçamento que o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia tinha em 2013, 2014, por ali, ele era na ordem de 10 bilhões de reais. Para este ano, 2017, ele iniciou o orçamento na ordem de 5 bilhões.
e houve já um contingenciamento de quase 50%. Vamos dizer. Quase a metade. Ou seja, nós estamos 44%. hoje... Isso. Aí o orçamento que está se trabalhando neste momento é de quase que de um quarto daquele de alguns anos atrás, certo? Bom, esse contingenciamento, ele mais ou menos foi, vamos dizer assim, dá para dizer que ele foi quase que linear, né? Em quase todos os ministérios aconteceram isso. E dentro do ministério aconteceu isso também com o próprio CNPq. Então, assim, se está trabalhando hoje com um valor muito inferior àquele que se tinha há alguns anos atrás. E nessa mesma direção, nós não sabemos, vamos dizer, como vai ser no ano que vem. Vamos dizer, sendo otimista, o que está sendo proposto é que o orçamento do ano que vem seja semelhante para baixo em relação a deste ano. Então, assim, é claro que isso faz com que nos deixe com uma certa insegurança com aquilo que nós venhamos a assumir, certo, em termos de pesquisa e tudo mais. É claro que nós temos que também começar a partir, paralelamente a isso, a buscar também novas fontes, vamos dizer assim. Essa questão de buscar junto ao setor produtivo, certo, apoio, para que as pesquisas possam, vamos dizer assim, continuar acontecendo e para que nossos alunos, nossos professores, nossos técnicos possam continuar desenvolvendo as suas atividades de geração de novos conhecimentos. Agora, eu diria assim, essa retenção, né, que é o contingenciamento, ele tem um prazo, né? Ele tem um prazo estabelecido, também é paliativo, ele pode ser até o final de ano, para o próximo ano essa verba retida pode ser liberada? Isso, na verdade, se a gente for, a menos que eu esteja compreendendo mal, né? Mas o contingenciamento ele se deve à necessidade do governo de conseguir, vamos dizer assim, estabelecer um certo equilíbrio de contas. Uma arrecadação do Estado, né, do Estado brasileiro, tem sido frustrada, digamos assim, diante das expectativas do Ministério. O contingenciamento ele vem como algo imperativo para que ele possa conseguir atingir uma meta que está estabelecida pelo próprio governo, né? Como limite do que ele pode ter de déficit. Então, é uma visão que ela é política, ideológica, econômica, mas é uma visão, né? Nós poderíamos tentar interpretar isso de uma forma diferente, né? Na minha leitura, eu acho que quando um país está justamente num processo de crise econômica, é quando há mais necessidade de investimentos em inovação, em tecnologia, para justamente melhorar os processos, conseguir tornar a indústria mais produtiva, mais ágil, mais competitiva e mais barata. Mas, enfim, como disse, investimento investimento em pesquisa não é uma coisa de retorno imediato. Curto prazo. De curto prazo. Muito bem, fechando então mais este bloco, segundo bloco do Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. E hoje estamos falando sobre a situação atual da ciência brasileira. Os nossos convidados, o pró-reitor de pesquisa da UFSC, Sebastião Roberto Soares, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UDESC, o Antônio Carlos Vargas Santana, e o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFSC, Clodoaldo Machado. No próximo bloco, vamos discutir também a situação de cientistas que estão deixando o Brasil e, olha só, a possibilidade de nascer um partido político, que a proposta é para defender exatamente a ciência no Congresso Nacional. O Ciência Notícia faz um rápido intervalo e volta já.